Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Este é mais um encontro marcado. Um momento em que nós temos preparado pelo Senhor para nossas vidas, nossos corações, a nossa alma. E eu creio que grandemente o Senhor hoje falará em sua vida. O nosso Deus é um Deus preocupado, irmãos, com a nossa saúde física, espiritual e emocional. E hoje o Senhor traz uma palavra ao nosso coração, que está no livro de Mateus, no capítulo 6, e o versículo 34, que diz assim: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Você pode declarar aí onde você está? Basta a cada dia o seu mal. Quem de nós, irmãos, vez por outra, não ficamos preocupados com algo que temos que resolver no dia seguinte, com um evento, um casamento, uma festa, um aniversário, ou mesmo com decisões que devemos tomar? É natural que nós fiquemos, alguns momentos da nossa vida, ansiosos, mas o Senhor hoje quer falar conosco sobre a ansiedade. Quando esta ansiedade, quando esta preocupação, ela se torna excessiva em nossas vidas, de forma tão demasiada que muitos têm perdido o sono, têm perdido a comunhão com o Senhor, muitos têm perdido a saúde e até mesmo relacionamentos. Como anda o seu coração? Pergunta o Senhor. Como você tem andado em relação às preocupações da sua vida, as suas coisas, as decisões, aquilo que você tem orado, falado com Deus? Como anda o seu coração? Você tem andado ansioso demais? Ou tem descansado no Senhor? A ansiedade, irmãos, ela é definida como um sentimento, uma preocupação excessiva com algo futuro, com algo que pode acontecer ou que vai acontecer. O problema é quando nós gastamos tempo demais pensando e nos preocupando com coisas que nem sequer nós mesmos sabemos se irão acontecer em nossas vidas. A ansiedade, irmãos, é algo tão sério que muitos têm ficado doentes fisicamente por conta da ansiedade. A ansiedade, irmãos, traz reflexos não somente para a nossa vida física, como dores físicas, taquicardia, dores no peito, fazendo com que muitos consumam remédios antiansiolíticos, mas também tem trazido doenças emocionais, psicológicas, como a depressão, tem trazido doenças emocionais como o sentimento de menoridade, de inferioridade, de frustração, de cansaço, angústia no peito, tem tirado o sono de muitos. E o Senhor hoje fala conosco sobre a ansiedade. Jesus nos diz: não vos inquietais pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O quanto você tem confiado o seu dia de amanhã nas mãos do Senhor? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Ansiedade, irmãos, gera em muitos uma sensação de insegurança, um medo de algo que ainda nem sequer aconteceu, uma preocupação que Deus diz para nós que nós não deveríamos ter em excesso. Mas muitos têm deixado que esta ansiedade frustrem os seus corações, afastem pessoas da sua vida. Por isso Deus hoje traz esta palavra. A ansiedade, irmãos, é algo tão preocupante que eu gostaria de trazer alguns dados da Organização Mundial de Saúde acerca da ansiedade, para que você consiga entender que a ansiedade, a qual Jesus já falava há mais de 2000 anos atrás, tem afetado a vida de muitos. E Deus está extremamente preocupado com a sua vida, com a sua saúde e também com aqueles que andam ao seu redor, porque são diretamente afligidos pelo reflexo da sua ansiedade. A Organização Mundial da Saúde aponta que 9% da população brasileira sofre de algum transtorno de ansiedade. E nos casos mais graves, ela atinge não somente a saúde mental pelo estresse, mas também a saúde emocional, por trazer um sentimento de pessimismo, de tristeza, que tem levado muitos irmãos até mesmo ao suicídio. Em alguns casos, irritabilidade, agressividade. É algo muito sério, irmãos.
E muitos têm ignorado isso, achando que é apenas uma preocupação porque tem um problema e que alguma coisa tem que fazer, e aí fica naquela roda pensando e buscando soluções, palavra, buscando pessoas, conselhos de pessoas, diz o Senhor, quando Ele diz para ti: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus, lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, ele relata diversas situações do nosso dia a dia, mas fala de forma especial com o cuidado que nós devemos ter com a ansiedade, não estarmos demasiadamente preocupados com as coisas que hão de acontecer. Jesus diz assim no versículo 25: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto às coisas da vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem com o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo, mais do que a vestimenta? E qual de vós poderá acrescentar com todos os seus cuidados um côvado à sua estatura? Isso, irmãos, então significa que nós não devemos trabalhar, não devemos planejar? Muito pelo contrário. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos esforçar e trabalhar. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, Paulo ele escreve que se alguém não trabalhar, que não coma. E ele mesmo fala que ele trabalhava de dia e de noite de maneira árdua, com esforço e fadiga, a fim de que ele não fosse pesado aos seus irmãos. Então, irmãos, trabalhar, planejar, é usar de maneira sábia o nosso tempo. Mas pensar de maneira demasiada naquilo que vamos fazer, nas coisas que hão de acontecer, podem fazer com que o nosso coração seja consumido pelo medo, pela ansiedade. Pensar de maneira planejada e antecipada em objetivos pode nos ajudar a aliviar as nossas preocupações. Mas quando nós deixamos que o nosso coração seja consumido, diz o Senhor, pelas nossas preocupações de maneira excessiva, mostramos que não estamos confiando no Senhor. Mostramos que temos dificuldade em confiar em Deus. Imagine, irmãos, que o próprio Senhor Jesus Cristo fala que Deus cuida das aves, veste os lírios do campo e que estes não têm tanto valor como cada um de nós. Deus alimenta as aves, Deus, ele cuida dos animais nas florestas, as aves. Porém, perceba que os animais saem para buscar o seu alimento e Deus, com todo o seu cuidado, não deixa nada faltar a eles. Da mesma maneira, irmãos, quando nós temos um Deus vivo e confiamos no nosso Deus de todo o nosso coração, nós planejamos de maneira sábia, nós trabalhamos com sabedoria e de forma que Deus prepara todas as coisas para a nossa vida. Então, nosso coração não fica demasiadamente preocupado com as coisas que nós vamos ter que fazer, ter que comprar, ou se há de faltar algo na nossa vida. Nós confiamos plenamente em Deus, mas quando nós deixamos que as preocupações demasiadas do nosso cuidado com a nossa vida, e até mesmo, irmãos, quando nós deixamos que a nossa preocupação demasiada com o cuidado da vida daqueles com quem nós amamos sejam grandes demais, nós mostramos a Deus, nós estamos dizendo a Deus que nós não confiamos no cuidado de Deus sobre a nossa vida. Deus diz hoje para nós: não deixe que a preocupação domine o seu coração. Veja o que nos diz Provérbios 16, no capítulo 3. Entregue tudo ao Senhor e seus planos serão estabelecidos. Você tem verdadeiramente entregado tudo nas mãos do Senhor? Talvez não entregar todas as coisas na mão do Senhor seja o real motivo da sua preocupação, da sua ansiedade excessiva, da sua falta de sono, daquilo que tem roubado a sua paz, roubado a sua comunhão com Deus. E o inimigo, irmãos, de maneira sábia, tem entrado nestas brechas da nossa vida, usando pessoas até mesmo para dizer que Deus não se importa com a sua vida, que Deus não importa com a vida do seu filho,
Que Deus não está preocupado, que talvez o teu celeiro esteja o mantimento acabando. Que Deus não está preocupado com a sua saúde. Que Deus não vê a sua ansiedade, a dor no peito que você sente quando você deita para dormir. E Deus diz para ti hoje: eu vejo tudo, diz o Senhor. Eu sei de tudo, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Mas por que andas, diz o Senhor, tão preocupado? Por que andas tão demasiadamente preocupado, diz o Senhor? Porque as preocupações da vida, irmãos, viriam sobre nós. E é mister que isso aconteça. Mas o problema é quando nós deixamos de confiar no Senhor e buscamos soluções para os nossos problemas. Nos preocupamos demais com os nossos problemas quando Deus diz: descanse em Deus, descanse no Senhor. Não descansamos no cuidado de Deus, não descansamos os nossos pensamentos confiando naquilo que Deus vai fazer em nossas vidas. E diz o Senhor: tens preocupado demais com coisas que tu não podes resolver. Nós oramos a Deus e dizemos ao Senhor que entregamos todas as coisas na mão do Senhor, que confiamos nele, mas vez por outra estamos ali tentando resolver aquilo que nós não podemos resolver. E quando ficamos frustrados, caímos na ansiedade, na depressão, na aflição de alma, diz o Senhor. E muitos estão ficando fisicamente doentes, diz o Senhor, por andarem ansiosos demais com coisas que somente o Senhor pode fazer. Não se alimentam bem, não dormem bem, diz o Senhor. Passam tanto tempo falando deste problema, que com esta preocupação que tem afastado, diz o Senhor, pessoas da sua vida. Relacionamentos prejudicados, diz o Senhor. Sabe aquela pessoa com quem você conversava, que vinha, ouvia, que sumiu da sua vida? Parece que não te liga mais, não te procura mais. E quando você vai procurar a pessoa parece que está te ignorando. Diz o Senhor, é sobre isso que Deus está falando com você. Muitas vezes o seu muito falar, o seu muito preocupado, tanto falar, ficar dialogando sobre o mesmo assunto, tem feito com que pessoas se afastem de você, porque não conseguem estabelecer contigo, diz o Senhor, um relacionamento saudável, uma conversa saudável, porque em todo tempo a sua mente, o seu coração está focado em coisas que somente o Senhor pode fazer sobre a sua vida. Por isso o Senhor hoje nos chama a atenção, porque Deus tem visto, porque esta preocupação demasiada afasta pessoas de você e tem trazido mais um motivo de sofrimento para a sua vida, mais um motivo de tristeza, quando Deus diz que você deve se alegrar por ter um Deus em quem você pode confiar, um Deus que estende a mão, o guarda de Israel, que coloca você no esconderijo do Altíssimo. Davi, ele fala no Salmo 23, que ele não teme mal algum, porque Deus é o bom pastor dele, Deus cuida dele, o cajado do Senhor consola ele, e em todo tempo Deus anda com ele. Você é diferente de Davi? Diz o Senhor. Pode ser que você viva problemas diferentes dos problemas de Davi, vive em um tempo diferente do tempo de Davi, mas o mesmo Deus que estava sobre a vida de Davi é o mesmo Deus que está sobre a sua vida. Por isso Jesus diz: qual de vós, com tanta preocupação, poderá acrescentar um sequer côvado à sua cabeça? Jesus está dizendo, toda essa preocupação não lhe acrescenta nem sequer um segundo, um minuto de vida a ti. Então diz o Senhor: descanse, aquieta o teu coração. Sabei que eu sou Deus sobre toda a terra e que nada está oculto aos olhos do Senhor, que em todo tempo Deus tem te visto, Deus tem te ouvido, Deus tem cuidado das suas necessidades. Pode ser que você olhe para a sua despensa e está vazia, pode ser que você olhe para a sua conta e não haja muitos recursos, pode ser que você olhe para o seu filho e fale: não tem mais jeito, isso tem roubado a sua paz. Tem roubado o seu coração, diz o Senhor, tem gerado medo dentro de ti. E o Senhor diz para ti: eu te vejo,
e eu sei de tantas coisas que tu não sabes, porque eu sou o Deus que vê o futuro, eu sou o Deus que criou todas as coisas. Nada, absolutamente nada, só sai do controle de Deus, porque queres ter o controle em tuas mãos acerca daquilo que somente Deus pode fazer. Descansa no Senhor. Paulo disse em Filipenses 4, 6 e 7, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica em ação de graças, e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa! Deus quer guardar o seu coração. Deus quer guardar a sua mente. Deus quer derramar, o Senhor quer derramar paz sobre o seu coração, sobre a sua alma. Quanta ansiedade, diz o Senhor, dentro deste coração. Quanto medo, oh meandarabaçu decai, diz o Senhor, neste coração. Tão pequeno és tu diante da grandeza de Deus. Porque não confias no Todo-Poderoso, no grande eu sou, o El Shaddai, o Jeová Jireh, provedor de todas as coisas, o Jeová Rafá. Deus quer derramar paz no seu coração hoje. Há quanto tempo você não dorme em paz? Há quanto tempo você não sente paz dentro da sua casa? Paz na mente? Há quanto tempo você tem sentido os reflexos físicos de tanta preocupação no seu corpo? Quanto tempo você não consegue estabelecer diálogos saudáveis com pessoas, dar aquele sorriso, aquela alegria da conversa, da comunhão com os irmãos? Porque anda tão preocupado, passa o tempo inteiro pensando, conversando e falando do mesmo assunto, quando Deus diz: entrega tudo nas mãos do Senhor e os planos serão estabelecidos. Confia no Senhor, no Deus da salvação da sua vida, da sua alma. Deus é aquele que não desampara o justo, não deixa o justo envergonhado, diz o Senhor. Muitos se afastaram de ti, muitos têm hoje falado com Deus da tristeza que tem carregado no coração. E Deus hoje quer aliviar a sua alma. Deus quer derramar descanso sobre a sua alma. Se esta palavra falou ao seu coração, se lhe falta paz, se o seu coração tem sido tomado pelo medo, pela ansiedade, nós vamos orar. Peça ao Espírito Santo de Deus que ele derrame sobre ti a paz que excede todo o entendimento. Que Deus te dê sabedoria e graça para que tu possa passar por todas as situações da vida sem deixar que o medo, a ansiedade, a aflição, a preocupação tome conta da sua mente, do seu coração, que domine a sua vida. Que você não fique de dia e de noite pensando nisso. É mister que você se preocupe, sim, Deus sabe disso. Mas Deus não quer mais que você passe o seu dia inteiro, todos os seus dias, as suas horas da manhã, da tarde, da noite, pensando neste problema. Entregue nas mãos do Senhor. Confie em Deus. Se te falta confiança, peça ao Senhor nesta hora confiança. Se te falta paz, peça paz. Se as preocupações têm sido tão grandes que em seu coração tu tem ficado triste, cansado, abatido, desanimado, diz o Senhor, nós vamos orar. Fale com o Espírito Santo, porque o nosso Deus é Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode visitar aí a sua casa onde você estiver. Deus pode curar essas dores que você tem sentido, essa dor no peito, essa dor que tem afligido você e você já buscou médicos e não entende porque tem tantas dores, porque o diagnóstico é que não tem nada. Mas muitas doenças são autoimunes, psicossomáticas, de tanta aflição e ansiedade, medo, preocupação que você tem gerado dentro de você. Nós vamos orar, fecha os teus olhos, deixa o Espírito Santo te visitar nesta hora, porque o nosso Deus quer curar a sua alma. Deus quer curar as suas emoções. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, para clamar ao Senhor, o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa paz.
Quantos têm andado, Senhor, ansiosos, preocupados, Deus, com as coisas do dia a dia, da vida cotidiana, Senhor, com o alimento, com a vestimenta, Deus. Andado preocupado, Senhor, com a vida financeira, Pai, com o trabalho. Tem até mesmo preocupado, Deus, com os filhos, com a família. Entregam coisas a Ti, Deus, no Teu altar. Mas quando chegam em casa, Senhor, o coração está apertado, aflito, angustiado. Não conseguem dormir, não se alimentam bem. Não conseguem, Deus, manter relacionamentos saudáveis com pessoas as quais você tem colocado, Pai. O Senhor tem colocado, Deus, na vida delas para ajudá-las a carregar o fardo, que por vezes é tão pesado, Senhor. Pai, no nome de Jesus, peço a Ti, Espírito Santo do Senhor, visita esta vida nesta hora, Pai. Visita este coração, Pai. Visita a mente, Deus, que anda preocupada, pensamento, síndrome do pensamento acelerado, Senhor, que fica se criando dentro da mente, Deus, na mente, coração, cenários futuros, coisas que talvez nem sequer, me canta lá, basura e anda lá, mas irão acontecer. Fico imaginando como as coisas serão, quando na verdade, canta lá, basura e anda lá, manácia, tudo está nas tuas mãos, Senhor. Deus, ensina-nos a descansar em Ti, Senhor. Ensina-nos a ver além daquilo que nós temos visto, Senhor. Derrama, Hanara, Sudecanta, Lamasse, Pai, paz que excede todo o entendimento sobre esta vida, Senhor. Derrama, Deus, vida em abundância. Cura, canta, Lamassuri, Andecai, as dores da alma, da mente. Senhor, cura as dores do corpo, Pai. Aqueles que estão com diagnóstico, Senhor, de doenças, Pai, psicossomáticas, depressão, ansiedades, Deus, que tomam remédios, Deus, mehara, sudecanta, labachai. Senhor, que no nome de Jesus Cristo, hoje recebam do Senhor a cura, a libertação, Deus, de tudo aquilo que tem aprisionado a mente, a alma, o coração, Pai. Senhor, no nome de Jesus, Tu és Deus, que sabe todas as coisas a nosso respeito. Ensina, Sereanda de Comanácia, Pai, a confiar em Ti em todas as situações, Deus, crendo que o Senhor é o Deus do sobrenatural, que Tu és o Deus do impossível, Deus. Canta Labaçu de Comanara Sébia. Deus, em nome de Jesus, muda a nossa forma de pensar, muda o nosso coração, Senhor. Muda as nossas emoções, que hoje, Senhor, muitos tenham uma noite de descanso, de paz, como há meses, Deus, não tem. Que possam deitar e descansar, dormir o sono dos justos, Deus, porque o Senhor tem guardado o coração, o Senhor tem guardado os filhos, o Senhor tem guardado, Senhor, a vida, a saúde, Deus. Senhor, se soubessem quão maravilhosos, Senhor, são os Seus planos, quão maravilhosos são os Seus planos, Senhor, e quão maravilhoso é o Teu cuidado, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por um amor tão grandioso, Deus, que nos faz descansar, assim como Davi. Obrigada, Pai, em nome de Jesus nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Que esta palavra venha ficar em seu coração, que você receba do Senhor hoje a cura, o milagre, que você sinta uma paz inexplicável sobre a sua vida e que a bondade do Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus. Amém.